Crianças, prosseguindo no nosso trabalho com a matemática, nós iremos fazer a leitura de um texto aqui na atividade 7.2, que nos trará a ideia da utilização dos números racionais representados aí de forma prática, como a gente utiliza-os de acordo com o que acontece em nossa vida. Então eu farei a leitura do texto e vocês farão a leitura compartilhada do texto, né? Pegando aí o livrinho de vocês, né? No EMAI. E vocês então, atividade 7.2, vocês farão a leitura acompanhando no livro e ouvindo a leitura compartilhada que a tia Vilma fez. Depois, lógico, voltando para o vídeo para poder observar aí o que a tia Vilma poderá comentar e assinalar. Vamos lá. Vamos ler o texto a seguir e vamos destacar os números que nós encontrarmos. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o senhor Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu a ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor e, para isso, será necessário comprar 3 litros e meio. 3 litros e meio de óleo. Qual é o óleo? 5, eu acho que é 5 ou SW40, tá? Mas é 5W40, esse é o tipo do óleo, que custa R$10,60. O litro, então o valor do óleo é R$10,60 o litro. Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível, que está com 1/4 de sua capacidade total, que é de 50 litros. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$150 pela mão de obra. Na viagem de 100,5 quilômetros, terão de passar por 3 praças de pedágio, que custam R$5,80, R$6,90 e R$9,40, respectivamente. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com esse final de semana prolongado que promete muita diversão. Ok, crianças, leitura feita. Vamos agora para aquilo que nós encontramos no texto, representados aí numericamente. Então, nós temos o texto e nós temos a representação daquilo que é número, de acordo e na forma como deve ser representado. Então, a tia Vilma fará aqui os apontamentos, como vocês também deverão fazer. Essa leitura, ela é de estudo. A tia Vilma vai ajudá-los, porque se é uma de estudo, eu estarei aqui também falando com vocês, estudando junto com vocês, para que depois vocês prossigam na atividade, certinho? Então, vamos lá. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o senhor Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu a ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor e, para isso, será necessário comprar 3 litros e meio de óleo. Olha só, 3 litros
e meio. Olha só, 3 litros. Olha, o inteiro, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Mas ainda precisa de metade de outro litro. Então, vejamos. Olha aqui, supondo que aqui seja uma vasilha que vai representar aqui o litro. Metade, eu preciso de 3 mais metade de um outro litro. Então, 3 litros inteiros e meio na forma decimal ou 3 litros e meio na forma fracional, que é o que está colocado aqui para nós, 3 litros e meio. Então, isso aqui indica 3 inteiros e metade de um outro inteiro. É o que vocês irão trabalhar no textinho de vocês. O tipo do óleo é o 5W40. Então, olha só, aqui eu tenho números também que especifica o óleo. Olha aqui, 5W40. Esse aqui é uma representação em números naturais. Representação aí, número natural, certinho? 5W40. Existem em aparição de 2 números e nós temos aí números naturais. Então, vamos observando o que está acontecendo no texto. Neste texto estão sendo apresentados números, e números que estão relacionados com a nossa vida, aquilo que acontece no dia a dia das pessoas. Então, já identificamos um primeiro lá, uma primeira representação numérica, que é um número racional fracional, ou seja, em forma de fração. E aqui é o número natural. Então, prosseguindo. O litro do óleo 5W4 custa o quê? R$10,60 o litro. Então, olha aqui. R$10, ó, R$10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, R$10. 10 inteiros, né? Mas só R$10 inteiros? Não, ainda parte de um outro real. Então, nós temos aqui 60 centavos, que é o quê? Das 100 partes que o real é dividido, é preciso aqui no valor do litro mais 60 partes de um outro inteiro, de um outro real inteiro. Então, R$10,60. Ok, crianças? Vamos lá, prosseguindo na leitura para apontamento dos números. Terá de fazer a regulagem dos freios, a calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque, né? O tanque de combustível do carro que está com 1/4 de sua capacidade. 1/4. Então, olha aqui, o tanque, qual é a capacidade total do tanque? Olha aqui, de sua capacidade total, que é de 50 litros. Então, vamos lá. Então, 1/4 tá difícil da tia Vilma voltar aqui. Só um minutinho, crianças, para eu poder voltar o texto, mas tá tudo muito juntinho. Ó, 1/4 que vocês estão vendo aqui é aquilo que resta no tanque de combustível do carro. E qual é a capacidade total? 50 litros. Então, vamos lá. A tia Vilma vai afastar aqui. Então, 1/4 é a capacidade, aliás, é aquilo que resta de combustível no carro. E vamos lá para a capacidade total, né, do tanque de combustíveis do carro, que é de 50 litros. Então, nós temos uma representação. 1/4
quarto é o que resta no tanque, é o que está lá de combustível. Mas esse tanque, ele cabe quantos litros? 50 litros é o que cabe nesse tanque. Então, o que é 1/4 de 50? Quantos litros corresponde a 1/4 do total de combustível? Então, eu vou fazer o quê? 50. Se é 1/4, é porque o tanque, na sua capacidade, foi dividido em 4 partes. Então, é 50 dividido por 4, certinho? E aí, eu efetuo a divisão, eu sei quantos litros tem ainda restando no tanque de combustível do carro. Então, 1/4 é o que tem ali restando, mas precisa completar o tanque, que cabe o quê? 50 litros, tá bom, crianças? Vamos lá, prosseguindo. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$ 150 pela mão de obra. Olha aqui o quanto o mecânico cobrou. R$ 150 pela mão de obra. R$ 150 inteiros. Não tem partes de inteiro. Então, aqui eu tenho um número decimal, mas eu tenho somente a utilização dos inteiros. Não existe aqui partes do real. Rian, tô gravando aula, meu filho, um momento. Então, R$ 150 inteiros. Por quê? Porque não existe aqui partes do real, que são os centavos, ok? Então, vamos lá. Ele cobrou aquele valor. Na viagem de 100,5 quilômetros, o que isso significa? 100,5 quilômetros. Lembra que nós falamos da unidade de medida que mede tamanhos, distância agora, porque quando eu vou medir quilômetro, eu meço distâncias grandes, né, longas distâncias. Então, 100 quilômetros, olha o inteiro aqui, 100 quilômetros. Olha aqui, tá tratando de quilômetro, né? Então, são 100 quilômetros, tá certinho? Mas é somente 100 quilômetros inteiros ou ainda tem um pouco mais, né? Nessa distância a ser percorrida? Ah, tem um pouco mais. Tem ainda metade de outro quilômetro. Então, são 100 quilômetros inteiros, mas ainda um tanto a mais desses inteiros, que é o quê? Metade, ou seja, partes de um outro quilômetro. Bom, se o quilômetro está dividido em 1000 metros, tá? Quanto que é metade de 1000? 500. Então, esse 5, na verdade, está representando aqui que falta o quê? Mais 500 metros. Metros, né? 500 metros, que é parte do quilômetro. Então, 100 quilômetros e 500 metros. Por isso, 100,5 quilômetros, ou seja, 100 quilômetros e meio, porque metade de outro quilômetro. O quilômetro dividido em 1000 metros, então são 100 quilômetros e 500 metros, ok? Vamos lá, prosseguindo. Então, se a distância é essa, terão de passar por 3 praças. Olha aqui. 3. Quantas praças? 3. Olha aqui o número na sua forma escrita. Como se lê? Escrita por extenso. Escrita como eu falo. É número? Sim, é número 3. Através do algarismo, falei errado, não é algoritmicamente? Através do algarismo, eu represento com o algarismo 3, mais 3 como eu leio. Então, 3 como a gente fala, a gente escreve. É número também, correto? 3 praças de pedágio que custam, respectivamente,
o quê? R$ 5,80, ou seja, R$ 5 inteiros mais 80 partes de 100, que são os centavos, 80 centavos. R$ 6,90 e R$ 9,40, certinho? Respectivamente. Eles pretendem ficar 4 dias. Olha aqui de novo, 4 dias. Quantos dias? 4. Olha aí o número representado através do algarismo 4, certo? Essa representação corresponde àquilo que o número significa. Então, nós temos 4 dias no litoral. Então, vamos lá. E todos estão radiantes com esse final de semana que será prolongado e que promete muita diversão. Então, crianças, perceberam aqui no texto quantos números ali representados? E tudo tem a ver com o que nós vivenciamos. Aqui neste caso, é a vivência da família Souza se preparando para um passeio no litoral. Os números estão presentes na nossa vida, nas suas várias formas de representação e porque aí está o seu significado. Correto? Crianças compreenderam então o que nós temos de observar aí no texto, lembrando daquele vídeo anterior que a tia Vilma coloca sobre os números naturais e racionais, racionais decimais, que é aqueles que nós utilizamos a vírgula na sua representação, e que são compostos por ordens decimais, e os fracionais, que são representados através da fração. Os dois representam o inteiro e partes de um inteiro, tá certo? Tanto o fracional quanto o decimal. Basta que a gente compreenda a utilização e o mecanismo da representação deles. Depois, então, vocês irão responder as questões. A tia Vilma não irá comentar as questões, porque vocês tentarão aí, eu quero ver os acertos que vocês vão conseguir, que depois eu corrijo no grupo, né? Gravando o vídeo para correção. Claro que não tem como comentar, agora você poderá comentar se você fizer aí uma chamada para o seu colega e comentar aí aquilo que pede para você comentar com o seu colega. Você não tem como comentar pessoalmente, mas tem como fazer uma chamada de vídeo ou uma ligação e comentar aí o que vocês estão fazendo com o colega numa boa. Isso é permitido, legal, desde que os dois comentem e não seja um dizendo para o outro como deve ser feito, tá bom? Um beijo, muita atenção, e eu gostaria de perceber em vocês uma compreensão desse estudo a respeito dos números racionais. Isso é muito importante porque isso nos levará à frente para o trabalho, que é algo que nós precisamos, que é parte da nossa vida, e nós iremos trabalhar, adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, né? Utilizando e trabalhando com os racionais, ok, crianças? Até mais, beijinho!